Bom, primeiro quero dizer que na pesquisa que eu fui realizar com relação a esses 4 anos de governo de Venizelos, a carga de informação é tão grande que realmente assim, ficou difícil selecionar o que, etc. e tal, mas como a gente tem 2 dias dois dias de apresentação, então eu optei, para fazer primeiro uma visão mais geral, para depois a gente poder entrar em detalhes, né? Pronto. Eu acho que antes da gente entrar especificamente, né, nas questões desse período, eu queria falar um pouco do Venizelos, que nós vimos ao longo da história, né, ao longo desses anos que a gente estudou, né, com relação ao período desde o cisma nacional, ou antes do cisma nacional, evidentemente, até agora nesse período entre guerras, né? Então, ele realmente era um homem eminentemente político, é o que a gente, no jargão jornalístico, diz que é um animal político, por definição. Ele começou a participar, né, desde cedo, né? Ele tinha, acho que 25 anos, quando ele começou na vida política, né, em Creta. Depois, desde 1910, ele foi chamado, né? Cada vez que existia, a gente viu que ao longo da história, cada vez que existia confusão demais, a partir daí o Venizelos era chamado todas as vezes para tentar resolver as questões. Ele foi ministro 7 vezes, né? Ele foi o protagonista do cisma nacional, né? Onde ele realmente teve um grande papel nesse processo de cisma, né? Com relações a visões de Grécia e de Grécia do futuro que ele queria, em relação a ele e ao Constantino, aos 2 grandes pensamentos, né, e visões do mundo daquela época, né? Tem 2 tentativas de assassiná-lo, né? Uma que foi em Lyon e a outra em Atenas, em 1933. Aliás, deve ter tido várias ameaças, isso sempre foi. Ele foi, vamos lembrar que durante o cisma ele foi excomungado, amaldiçoado, né? Ele também foi condenado, depois do último governo dele, agora, de 28-32, ele foi condenado à morte, foi considerado traidor da pátria. Também foram, quer dizer, nessa época ele conseguiu efetivamente fugir, escapar, né, e voltou, né, se exilou novamente. E enfim, ele viveu num mundo, né, que era basicamente um mundo profundamente polarizado. E nós vamos ver o porquê, particularmente dentro da Grécia, né, nesse período, apesar de que não era só dentro da Grécia, né, essa polarização. Então, tentar entender em que mundo ele estava, né, inserido, e que foi um homem que realmente passou a vida, né, na cena política, lutando pelas suas ideias e pela sua visão de mundo. Ele também foi considerado um grande estadista, né? Enfim, ele foi um homem amado, muito amado, principalmente pelos refugiados da Ásia Menor, que viam nele um pai, né? E ele também foi odiado na sua época por os que se sentiam, enfim, não só incomodados, mas atingidos pelas medidas econômicas, né? Pelas medidas políticas, sociais e econômicas que ele havia adotado. Quando ele estava no alto exílio, né, lá em Paris, depois
e quando em 1924 ele renunciou ao cargo, né, ele estava doente, na realidade ele teve um problema muito sério, cardíaco, e renunciou e passou né, o seu cargo para outro membro, né, lá do parlamento. E ele aproveitou o exílio, de uma forma geral, para fazer traduções da obra de Tucídides, mas também, mesmo à distância, e dizendo que não queria mais se envolver com política, em função dos processos de doença e dos grandes conflitos que existiam, ele foi um dos articuladores, na realidade, do governo ecumênico. E a gente viu, Domingos aí mostrou amplamente o que foi o governo ecumênico, né, e do papel que os membros do Partido Liberal tiveram, né, da importância que esses membros do Partido Liberal tiveram, tanto na área econômica como na área agrícola, né, da agricultura e da educação. Então, ele lá de Paris, ele fazia uma grande articulação, né, com relação estabelecendo, quer dizer, o como e de que forma isso daí, esse governo ecumênico poderia, né, atuar para realmente superar as divergências e a polarização. Acreditava, quer dizer, naquela época, e o Partido Liberal também acreditava nisso, de que essa seria uma solução para acabar com a polarização entre venizelistas e antivenizelistas que existiam dentro da Grécia nessa época. Do governo ecumênico, só para a gente lembrar, o Partido, né, Popular, ele fez parte, só que ele fez parte só por um tempo, a ponto de influenciar só a questão da Constituição, que foi revista, e ele colocar alguns pontos dos quais ele tinha efetivamente interesse, e se afastou do governo, voltando a ser uma oposição bastante feroz nesse processo. A polarização política, né, existente, ela era histórica, né? Lembrando que em 1915 eram venizelistas versus monarquistas, né? Depois, posteriormente, você, com a catástrofe, você teve refugiados versus nativos durante muito tempo, mas não só, né? Acreditava-se, né, que isso eu já falei, de superar essa divisão, e, na realidade, durante o período entre guerras, o cisma nacional se acentuou e continuou em função das mudanças que foram ocorrendo no mundo, né? Não só mudanças sociais, políticas, né, e econômicas, principalmente. Enfim. Né? Também, né, nesse período, é importante também colocar, quer dizer, o que existia do ponto de vista das ideias políticas que circulavam não só na Grécia, mas na Europa, né? Se antes da catástrofe, por quase um século, o que predominou como ideia e como ideologia foi a grande ideia, né? E mostrando que a política, né, de redenção e expansão era a meta, né? Portanto, toda a política que o Venizelos havia desenvolvido durante esse processo foi mais voltado para as questões externas do que internas, né? Com o fim da grande ideia, né, e a derrota que aconteceu, você tem uma perda, né, ideológica, do ponto de vista que deixa um vácuo ideológico interno, porque, lembrando, a grande ideia, ela persistiu na Grécia por quase um século, e fazia menos de 10 anos, quando ele assumiu em 28,
que tinha acontecido toda a catástrofe que mudou completamente, né, a situação interna da Grécia, né, e também todo o processo que vinha sendo realizado de expansão. Então, houve uma grande derrota do ponto de vista do Estado grego, né? Então, esse vácuo ideológico, né, ele foi preenchido, em parte, né, pelas ideias socialistas, né, que a Revolução de Outubro de 1917, a subida do poder, né, dos bolcheviques, provocavam, né, dentro da Europa, provocaram realmente enfim, uma ampliação, né, e de organização, inclusive, do operariado e dos movimentos socialistas, né, existentes. O governo de Venizelos, ele consegue, em 1928, 32, uma grande vitória, né? Ele aliás, uma vitória surpreendente, inclusive, né? Porque das 250 cadeiras, né, existentes ele conquistou 228 assentos. Então, realmente foi uma vitória, foi um cheque praticamente em branco para que ele pudesse, né, empreender, né, a política de desenvolvimento da Grécia, né, para um outro patamar. Acho que vale um pouco lembrar, né, que antes do exílio, ele só retornou em 1927, né, e ele estabeleceu-se em Rainhá. A partir daí, ele tentou, né, com todas as suas influências, conciliar as forças políticas e, particularmente, os antivenizelistas. Ele começou a tentar influenciar, né, para que houvesse realmente um retorno dos antivenizelistas a atuar, né, na política do ponto de vista ecumênico, né? Em maio, né, quando ele decidiu, em maio de 28, quando ele decidiu, né, anunciar que iria retornar à política, ele assumiu o cargo de primeiro-ministro em julho e anunciou imediatamente novas eleições para agosto. Com essa ampla maioria, se abria o caminho para implementar o que alguns consideram, né, e que dizem que era o eixo principal dele, de construção de um Estado-nação moderno, de padrões europeus liberais, em condições de paz e respeito pelo direito internacional, tal como expressa, então, pela Liga das Nações. Os 4 anos de organização interna, né, de 1928 a 1932, foram caracterizados como os 4 anos, né, o que eu chamo de tetraetia, né, e quando se fala em tetraetia, imediatamente vem à mente os 4 anos da atuação do político, né, cretense, que foi de 28 a 32. Venizelos chegou ao poder determinado a reformá-lo completamente, né? Reformar completamente não só a vida política, mas econômica do país. Ele tinha, né, como intenção mostrar que, após o fim da grande ideia, os gregos deveriam e, sobretudo, poderiam substituir o antigo objetivo de expansão territorial por um novo desenvolvimento político-democrático, econômico, e ter uma participação ativa na vida internacional, especialmente na Europa. A intenção dele era colocar a Grécia num novo patamar. Entre esse desejo, essa intenção e a realidade, né, muitas águas rolaram nesse processo, e, evidentemente, se uma parte do que ele se propunha, e que foi muito importante para o desenvolvimento interno da Grécia, né, como país, por outro lado, teve uma série de outros fatores que
realmente complicaram, né, essas intenções e causaram também bastante problemas, né? Os desafios políticos e sociais, né, que ele deveria enfrentar a essa altura, quando assumiu, primeiro foi promover a integração nacional dos refugiados e a assimilação das minorias. Enfim, existia uma homogeneização do Estado necessária. Vamos lembrar que a Grécia ela ainda estava com graves problemas de assimilação das populações que tinham sido anexadas, né, na expansão territorial. Você tinha uma situação onde o número de refugiados ainda estava em condições muito precárias, né? E você tinha também um novo ator no cenário político, que era o Partido Comunista Grego, da Grécia, né? o KKE, como é conhecido, né? E você tinha também o operariado, né? E isso não só na Grécia, mas na Europa como um todo, tomando, né, consciência da sua força social e se organizando por categorias. Então, as condições assim, de 80% da população, eles tinham condições de vida assim, realmente dos que chamam mínimo vital, né? O salário era abaixo disso, era uma vida miserável. Então, e a prioridade, portanto, a prioridade política do Venizelos foi realmente voltar-se para o desenvolvimento interno, né, e tentar a paz interna, né, do processo. Como todas essas questões, né, de novos cenários do ponto de vista da Europa, não só da Europa, mas de um ponto de vista geral, você tinha uma preocupação da Europa tentando entender as influências da chamada Revolução de Outubro lá da Rússia. E a burguesia, de uma forma geral, naquela época, ela se sentia profundamente ameaçada. Em um comício pré-eleitoral em Salônica, né, o Venizelos, ele deixa muito claro que ele, né, e o governo estava determinado a adotar um Estado e seus princípios com legislação necessária para que seja possível uma defesa social efetiva contra as ações subversivas, ostensivas dos inimigos do regime social. Isso foi antes dele ser eleito e ter toda o poder, né, para poder, enfim, implementar o seu programa. A homogeneização do Estado foi algo bastante violento, eu diria, e muito conflitante com as populações locais. Ele queria colocar, quer dizer, todo mundo numa mesma situação, com o mesmo ideal. Isso foi algo que foi difícil para alguns grupos, né, existentes de minorias na Grécia. Ele fez várias leis foram feitas exatamente para tentar tentar homogeneizar, né, a ideia de uma nação, que é uma língua, né, da época. A visão nacionalista da época era uma língua, uma religião e um Estado. Então, e um povo só, né, sem as diferenças. Nas escolas, por exemplo, uma das formas, como existiam muitas escolas estrangeiras na época, né, católicas, escolas católicas, escolas judaicas, né, ele
instituiu uma lei limitando o funcionamento, né? As escolas deveriam ensinar o grego e não usar livros, mapas, etc., que fossem imprecisos quanto à nação grega, regime político e a religião oficial do Estado, né? Em 31, por exemplo, ficou proibido às crianças de nacionalidade grega fazer o primário em escolas primárias estrangeiras. A questão das escolas, depois, todo o que ele realizou do ponto de vista na área de educação, nós vamos ver isso posteriormente. Eu só estou colocando agora assim, as dificuldades que foram estabelecidas para alguns grupos que viviam na Grécia, e como isso mexia com os interesses, né, de alguns grupos. As crianças gregas foram proibidas de estudar em escolas primárias estrangeiras, né? O Stylianopoulos, que foi, na realidade, um ombudsman dele, diz que das 305 escolas muçulmanas da Trácia, apenas 44 ensinavam a língua grega naquela época, né? Em 33, Venizelos lembra que a derrota das eleições de 1920, os votos dos judeus, eslavos e muçulmanos do norte da Grécia deram a vitória ao partido do rei, e essa vitória influenciou de forma catastrófica o futuro nacional do país. Portanto, ele tinha que também limitar, e aí teve uma série de outras ações de ordem, de leis, inclusive políticas, para a votação de como se processavam as questões das eleições na Grécia para esses grupos minoritários. Isso também esperemos depois, né? A política educacional de Venizelos, quer dizer, tinha como eixo principal a conquista dos 6 anos primários obrigatórios. Ele realmente, essa foi uma, quer dizer, a intenção dele com relação à obrigatoriedade, né, do ensino, né, servia conscientemente para o objetivo da assimilação das outras nacionalidades, o dos que falavam línguas diferentes. Ele tinha como meta construir 3.040 escolas, né, primárias. Outras questões tentando essa homogeneização do Estado foi, por exemplo, a instituição do domingo como dia de descanso. Isso afetava diretamente o pessoal judeu, que tem como dia de descanso, entre aspas, né, de ofício religioso, o sábado. Então, isso também causou grandes problemas. Outras questões eram de interesses absolutamente econômicos, que desde 17, por exemplo, quando tentaram afastar os judeus do centro de Salônica, né, e afastaram. Então, o que ficou de lá do centro de Salônica era realmente uma região pobre, e que agora, né, era necessário, né, pelo menos desde 25, revitalizar aquela região e, portanto, afastar os judeus mais para a periferia, para que essas regiões centrais tivessem quer dizer, fossem destinadas mais aos gregos ortodoxos, porque ali também eram judeus ortodoxos, né? Gregos judeus, né? E não só gregos ortodoxos. Então, era uma forma de beneficiar, entre aspas, os seus, né? Houve uma forte resistência sionista, né? Porque apenas 10% dos judeus estudavam em escolas gregas em 1929, né? E desde 1927, os judeus também eram obrigados a servir ao exército. Então, todas essas questões, elas também ocorriam, né, colocando limitações e regras para esse pessoal, mas, ao mesmo tempo, também, ele instituiu em 29, por exemplo, com esse Constantinos Stylianopoulos, ele funcionou como uma espécie de ombudsman, para ouvir realmente as queixas, né, das minorias existentes. Os Stylianopoulos, aliás, em seu primeiro relatório sobre a Trácia, ele descreve, né, nesse relatório,
dizendo que, por exemplo, que teve enchentes, nevascas lá na região norte, né, lá na Trácia, e que as pessoas se recusaram a oferecer ajuda a eles, né? E realmente houve assim, isso é apenas uma pequena amostra dos conflitos existentes na região norte da Grécia, né, entre os refugiados, entre as minorias e as pessoas, né, originais de lá. E principalmente com relação a muçulmanos, né, e o pessoal, o MAC, enfim, o pessoal que vinha da Bulgária e da enfim, esses são, digamos assim, os efeitos adversos, né? Depois que os efeitos adversos dessa homogeneização, existia sempre os dois lados. É engraçado como existe a dicotomia, né? Você tenta ouvir, tenta resolver, mas os problemas são tão enormes que em algum momento você faz uma escolha do que, né, para que o propósito da homogeneização acontecesse. Outra questão com relação à área da educação, que é buscando também a homogeneização e a informação, né, a parte de educação para todos, foram outras leis relacionadas a escolas estrangeiras novamente, né, limitar o funcionamento, colocando que eles deveriam ensinar o grego, porque algumas escolas estrangeiras não ensinavam absolutamente, e era ensinar o grego e usar livros, mapas que fossem precisos quanto à nação, né? Isso acho que eu já falei, né? Com relação ao primário nas escolas, né? Política, isso tornou obrigatório, isso já foi. Então, aqui é uma foto de 1931, né? Quando os judeus tiveram que abandonar um bairro, né? Na região, porque tinham sido atacados. Isso em 1931. Naquela época, é bom lembrar também que já começavam, né, a existir um movimento, né, de organizações fascistas, dos quais muito assim voltados para a atuação do Mussolini, que alguns admiravam. Então, a questão com os judeus já começou desde 1931. Um dos outros grandes problemas que realmente aconteceu e que também provocou um grande conflito, mas não só conflito, mas como uma intensa disputa política, foi a lei do idiônimo, que eu não consegui traduzir, gente, porque o idiônimo se você vai atrás da tradução, ou é apelido ou é o mesmo nome. Então, eu mantive o nome em grego, né? Mas, assim, a lei, na realidade, falava sobre as medidas de segurança do Estado Social e proteção das liberdades dos cidadãos. Isso foi instituído em 24 de junho de 1929. Esta lei, ela perdurou e ela foi ficando mais dura ao longo dos anos, né? Mais para frente, e só em 74 é que ela foi, na realidade, eliminada, né? E esta foi também foi a primeira medida contra o Partido Comunista Grego, né? Que lançou uma série de medidas emergenciais a serem adotadas pelos novos governos anti-esquerda. Com a invocação dessa lei, a maioria das organizações operárias foram dissolvidas no final de 30. Vale lembrar que tanto o Papa Anastácio como o Kafandāris, na época, eles reagiram fortemente no parlamento quando essa lei foi colocada em votação, né? E, segundo o Mavrocordatos, né, que é quase que um biógrafo do Venizelos, ele é um cientista social,
ele disse que o que causou estranheza, né, que foi a rejeição de Venizelos à proposta do Papa Anastácio de que não apenas comunistas, mas também fascistas fossem perseguidos sob a mesma lei. Na época, o Venizelos não deu a mínima atenção para isso e se recusou a aprovar isso também, né? Na realidade, quer dizer, segundo a visão do Venizelos, era que a disseminação das ideias comunistas, a situação dos refugiados, a pobreza geral do país e a questão econômica e a instabilidade política levou à aprovação da lei, né? Além do crescimento do movimento operário, né? Entretanto, e além disso, né, a posição oficial do próprio Partido Comunista à época, de que uma Macedônia unida e independente, que foi a ideia da Iugoslávia de que a Macedônia, né, deveria voltar à sua posse. O Partido Comunista, na época, que era ligado à Terceira Internacional, ele foi favorável. Depois ele reviu a sua posição, mas isso também foi ele colocou lenha na fogueira, na realidade, né? E fez com que a lei fosse realmente aprovada bem mais rapidamente, né? De acordo com a lei, a greve não foi reconhecida como um meio de promoção de reivindicações políticas, a manifestação, né, era considerada uma perturbação da paz e o sindicalismo tornou-se um crime individual. Aqui eu coloquei um quadro das eleições que aconteceram de 26 a 36 com os partidos, né, em percentual, para se ter uma ideia, quer dizer, antivenizelistas. Em 28 eles tinham 33, os venizelistas 63, o Partido Agrícola ou Rural tinha 1,68, os comunistas o 1,41, que era o CUE, e os outros eram 0,33. Em 1933, né, 32, você já tem um aumento do Partido Comunista de cadeiras, em 33 também, inclusive eles colocam que em 33, quer dizer, o valor de percentual dos comunistas era de 4,53, mas na realidade outros cálculos dizem que era de 6,1. Portanto, o Partido Comunista estava crescendo. E em 36, ele foi para 5,76. Nesse processo todo, como ele era um novo ator, né, nessa questão, ele serviu como ponto de apoio de uma posição ou outra. Ele compunha com qualquer partido, dependendo da posição. Portanto, ele, na realidade, ele servia como ponto de apoio para determinadas reivindicações ou não dentro do cenário político. Os 4 anos, né, de 1938, né, desse esforço, né, de reorganização interna, para alguns foi em grande parte esse esforço, quer dizer, os objetivos foram alcançados, né? No período de 28 a 32, a Grécia experimentou estabilidade política, foi inaugurado um grande número de projetos de infraestrutura, bem como com um esforço, né, para construir, né, uma política social, educação e política externa que foram reformadas. O que atrapalhou, talvez, né, foi exatamente a questão segundo alguns, né, a questão da crise econômica, que
nos próximos seminários também serão vistos, né? O Capotaz vai falar sobre a questão da econômica, né? De 1929, e que se seguiu realmente a uma grande crise de economia mundial, né? E que talvez essa tenha sido um grande motivo, né, para que os objetivos não fossem totalmente alcançados, né? Venizelos tentou, né, desafiar a noção de que a Grécia estava condenada à pobreza permanente, né? Eu fico imaginando a situação da Grécia, e a gente já viu isso anteriormente com o estudo, né, com o seminário que a gente fez sobre os refugiados, com 1 milhão aumentando tanto a sua população de uma hora para outra, né, de um curto espaço de tempo, e que, evidentemente, ainda não estavam todos instalados. Pelo contrário, você ainda tinha realmente um grande número, né, de pessoas vivendo miseravelmente. Então, ele realmente desafiou, né, essas ideias com a sua implementação, né? Ele acreditava, né, que com esse esforço, aqui um dos esforços que poderiam ser realizados era a integração harmoniosa na economia nacional dos chamados países ou das regiões que haviam sido incorporadas ao Estado grego, né? O potencial econômico, especialmente da Macedônia, com suas grandes planícies e abundantes recursos produtores de riqueza, teve que ser explorado para servir de trampolim para o desenvolvimento de todo o país. Assim, o Estado empreendeu projetos de melhoria de terras em larga escala nas planícies da Macedônia Central e Oriental, bem como um projeto de irrigação em Tessália, que rendeu novas áreas com alto rendimento para a produção agrícola. O ensino agrícola foi reorganizado para oferecer aos executivos, né, aos agricultores, né, e novas organizações foram criadas, né? O Instituto do Tabaco, o Instituto do Algodão, a criação do Banco Agrícola, enfim, é uma série de instituições, né, e de respaldo do governo, na realidade, para que houvesse enfim, que as pessoas pudessem efetivamente se instalar, desenvolver, né, e aumentar a produção agrícola. A criação, né, do Banco Agrícola em 29 foi um grande passo nesse sentido, né? Enfim, quer dizer, foi também na área do turismo, de serviços. A gente depois pode ver isso de uma forma um pouco mais detalhada, né? do que foi feito efetivamente, um pouco mais detalhado o que ele fez. Mas é importante, né, destacar assim, que a administração ela acabou sendo reorganizada, a nova legislação foi adotada, né, para o governo local. Depois nós vamos ver o que significou a instituição do Conselho, né, e do novo Supremo Tribunal. Iniciou-se também uma elaboração de um novo Código Civil. E, enfim, a questão do Senado também, né, da função legislativa, da segunda função legislativa do Senado, a instituição, nós veremos também mais tarde como é que isso daí foi desenvolvido, né? Os objetivos da política interna de Venizelos, né, na realidade, era adequar o país a uma nova era, explorar o potencial, né, do desenvolvimento, né, que existia dentro da Grécia, e, ao mesmo tempo, né, reforçar o progresso econômico-social, oferecer proteção à população, né, atingida por sucessivas guerras,
e realmente cuidar da educação para dar acesso a todos, independente da origem, né, e possibilitar a ascensão social e oferecer, enfim, novas possibilidades, né, à economia. Tudo isso, né, apoiaria a questão econômica e social e um esforço para conciliar a democracia. Além, que eu acho que foi uma tentativa dele, de tentar realmente apaziguar o país. O que a gente sabe, né, que futuramente no futuro mostrou isso, ou pelo menos hoje, né, à distância, a gente tem essa clareza, isso não foi conseguido. E essa polarização do país, ela seguiu, né, se intensificou, na realidade, durante vários tempo, não é muito tempo, e que só, mesmo particularmente, quer dizer, ela chegou até a Guerra Civil Grega, no final, né, depois da Segunda Guerra Mundial, e ela acabou com essa polarização apenas e se estendeu, na minha opinião, mas isso a gente vai ver isso, evidentemente, se a gente continuar esses estudos da Grécia moderna na linha do tempo, até a ditadura de 1967 na Grécia. Enfim, eu queria ver essa parte, eu gostaria de encerrar por aqui, porque eu acho que dá margem para a gente conversar mais, né, a respeito, e depois a gente pode, né, na próxima reunião, a gente dá continuidade realmente às ações, né, que o Venizelos fez. E eu escolhi essa foto, porque essa foto ela foi realizada quando o Venizelos morreu, fizeram uma missa a ele, e ela foi da comunidade grega daqui de São Paulo, né? Que é a foto do Venizelos. A comunidade grega em São Paulo, em 1936, ela se reunia na igreja da Rua Itobi, na igreja síria da Rua Itobi, né? A maioria das pessoas que aqui estão vinham da Ásia Menor, a origem deles era da Ásia Menor, né? Tinha algumas exceções, evidentemente, e está aqui, a Aspásia deve reconhecer, né? O pai dela está aqui, que era de Creta, o tio dela também, né? Isso mesmo. O dela. Esse era foi o seu Abrão Nasser, que também era só que esse era de Adana, né? Era da Ásia Menor, e foi o primeiro presidente da coletividade. Mas, assim, eram pessoas que tinham um amor profundo por Venizelos. Então, foi por isso que eu trouxe essa foto, para ver, quer dizer, que além mar, né, além das fronteiras da Grécia, né, que em 1936 estava na situação que nós descrevemos, e ainda mais intensas, né, essas polarizações, aqui, quando o Venizelos faleceu, né, eles se reuniram, e, enfim, para prestar homenagem, e eles tinham realmente, o sentiam como um pai, né? Enfim, é isso. Aqui tem as fontes, depois eu vou dar, depois a gente vê novamente. Enfim, é isso.